A graça e a paz, meus amados irmãos. Eu confesso que me sinto muito alegre de poder estar aqui com vocês e poder ver cada rosto, cada um de vocês que, como eu falei na quinta-feira, esta igreja marcou a nossa vida, o nosso ministério. E por todo aquele ano que nós passamos aqui juntos, e certamente nós temos sempre vocês em nossa mente. E estar aqui juntamente com vocês é muito gratificante, é muito prazeroso poder ver cada um de vocês. Ainda mais com essa oportunidade e missão de poder expor as Sagradas Escrituras. Que, da mesma forma como o Senhor bradou em meu coração por meio desta exposição, a minha oração é que, da mesma forma, o Espírito Santo possa bradar em cada um dos seus corações. A carta de Tiago está aí, finalzinho da Bíblia. Vamos ver aqui o texto, logo no início dessa carta. Os primeiros 4 versículos desse texto, de 1 a 4, desse primeiro capítulo. Eu estarei lendo aqui na revista e atualizada. Os irmãos podem acompanhar na projeção ou nas suas Bíblias. O texto diz o seguinte: Tiago, servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém. Eu sei que agora, nesse início de ano, a gente escutar uma pregação que tem logo como de título assim, alegre-se nas provações. A gente que assim, não era o que eu queria escutar. O ano está começando. É agora um início de novas bênçãos, de novas vitórias, de novas coisas boas que Deus tem para mim. Eu sei que esta exposição a início pode assim, não queria falar de prova, de luta, logo agora no início do ano tem tanta coisa para acontecer, já vai começar assim. Mas, no entanto, o Espírito Santo aqui, por meio da inspiração ao irmão de Jesus Cristo, Tiago, por meio dessa carta, ele, na verdade, está nos ajudando agora, desde o início deste ano, para que passamos o ano mais alegres. Porque este é o propósito para que ele escreve esta carta. Ele escreve essa carta à igreja, Tiago, que foi líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus Cristo, mas ele não se coloca nessa posição de autoridade, ele não começa a carta dizendo assim, olha, eu, Tiago, irmão de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por vocês. Não. Ele, de forma muito humilde, ele se coloca como servos dessa igreja e principalmente como servo de Jesus Cristo. Ele não coloca como se fosse aquele usando de um argumento de autoridade porque era irmão de Jesus. Não. Ele apenas se coloca como servo, um escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E escreve para toda a igreja que agora está espalhada por todos os cantos da terra, que estavam dispersas, e ele saúda toda essa igreja. Por isso ele escreve, e ele sabendo que essa igreja está dispersa, que está passando por provações, e que aquele ano passou, mas que também daqui a pouco viria outro ano na vida daquela igreja, ele inicia esta carta trazendo uma razão de se alegrar mediante todas as lutas e as dificuldades em que um cristão possa passar na sua vida, em toda a sua carreira. Ele escreve para que esta alegria maior e superior do que todas as coisas possa vir estar cheia, completa, latente na memória, presente, refrescada durante todos os dias da vida do cristão. Com toda esta alegria e sabendo o propósito, como nós veremos aqui mais adiante,
Com tudo isso em mente, certamente teremos um ano mais alegres, porque mesmo que ainda passemos por dificuldades, nós vamos saber, não, eu sei porque eu estou passando por isso. Eu sei qual é a razão, eu me lembro. Por isso eu estou alegre. Porque o Senhor, por meio do seu servo, Tiago, ele me diz e me ordena que eu devo estar sempre alegre. Assim, por isso essa exposição e pela escrita de Tiago, nós temos, alegrem-se em meio às provações. Alegrem-se porque a Bíblia, ela nos ensina. Nós vemos isso claramente, direto agora, a partir deste texto aqui de Tiago, o primeiro. Essa carta que foi escrita pelo irmão de Jesus Cristo, ele se coloca como esse servo de Deus Pai e também de Jesus Cristo para toda a igreja. E aqui nós já temos um indício, podemos dizer assim, de uma razão de nós nos alegrarmos. Às vezes as nossas tristezas e tribulações, elas se dão porque nós queremos nos colocar como superior a outras pessoas. O nosso ego, por causa do pecado presente na vida do homem, que quer se inflar e quer lutar e batalhar com outras pessoas, acaba trazendo mais contendas, mais brigas, discussões, e algo que vai se arrastando por mais tempos. Pelo próprio exemplo deste servo de Jesus Cristo, Tiago, ele não busca autoridade, não busca discussões, mas ele se coloca como servos, como todos nós somos também. Servos do Senhor Jesus Cristo, porque fomos salvos mediante a fé por causa de toda a obra que Cristo realizou. Tiago, algo muito interessante sobre a sua vida, é que o historiador Eusébio, ele vai dizer que Tiago era um homem de intensas e constantes orações. A oração era algo crucial na vida dele. Era tão crucial que ele era conhecido por seus joelhos serem tão calejados, grossos e espessos, que eram comparados a um joelho de um camelo. A vida de Tiago, com certeza, já nos diz como nós podemos também nos alegrar mediante todas as provações que nós passamos em nossas vidas. Porque a Bíblia nos ensina que devemos nos alegrar. Isto é tão verdade que, olhando para a carta de 1 Pedro, vemos uma escrita que é muito parecida a esta de Tiago, onde Pedro vai dizer assim no versículo 6 do primeiro capítulo da carta também. Agora, mas não de forma imperativa, como Tiago faz, mas ele já está indicando a ação que acontece no cristão. Ele diz, olha, vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, são entristecidos por todo tipo de provação. Enquanto o Tiago está olhando de um lado e dizendo, alegrem-se, Pedro agora está dizendo, vocês se alegram, porque sabe que tudo isso é passageiro. Mesmo que agora se entristeçam um pouquinho, mas sabem que a sua alegria está em Cristo Jesus, ela permanece para todo sempre, ela é eterna. Quando lemos a carta de Paulo aos Filipenses, vemos várias recomendações à alegria, tanto que essa é uma das cartas que ela é conhecida como a carta da alegria. Paulo motiva a igreja para se alegrar nas tribulações. E quando ele mesmo também escreve aos romanos, ele vai dizer assim, nos gloriamos nas tribulações. No capítulo 5. E o próprio agora, voltando para a carta de Tiago, mais à frente um pouco, no versículo 12, ele vai dizer assim, feliz é o homem que persevera na provação, reforçando a ideia da alegria e de perseverar, da perseverança, como ele mesmo vai dizer aqui nos versículos. É com este pensamento que Tiago inicia a carta, chamando a atenção para aquilo que todo cristão deve pensar quando passar por provações. Geralmente, quando passamos por lutas e dificuldades, os nossos pensamentos é chutar o pau da barraca, é desistir, é deixar de lado, abandonar, mudar o curso. E muitas vezes, o último pensamento sequer é pensar em Deus ou quais as razões, os motivos
para estarmos naquela situação, naquele exato momento. E por isso ele faz essa ordenança. Tende por motivo de, que algumas traduções até vão colocar dizendo assim, considerai toda a alegria. No entanto, nós, se formos traduzir de uma forma mais literal do texto grego para a nossa língua portuguesa, seria mais ou menos assim, este versículo de número 2, que eu peço que possa colocar na projeção, por gentileza. Que seria mais ou menos assim, toda alegria vos seja o pensamento principal quando cairdes nas diversas provações. Tiago ordena que o cristão deve pensar em toda a alegria que ele possui. Mas podemos nos perguntar quais são as razões e motivações de alegria que um cristão possui. Bom, um cristão deve se alegrar porque ele é nova criatura. Nós vemos isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Ele pode se alegrar e deve porque ele recebeu o perdão divino e possui uma herança real e uma herança eterna, como vai dizer Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, e os versos 3 e 4. Ele continua dizendo que essa alegria deve ser em todo tipo de provação. Ou seja, aquelas provações pequenas e aquelas maiores, até mesmo aquelas que nós oramos a Deus e dizemos assim, Deus, eu não consigo mais suportar. Desde aquele pneu furado, no meio de um trânsito, na hora do rush, gerando um imenso congestionamento e diversas buzinas no nosso ouvido. Ou até mesmo quando acontecer a perda de um emprego, ou uma exclusão social, uma redução de número de colegas ou amigos, uma doença ou alguma necessidade. Tiago aponta aqui para a alegria em todo tipo de provação. Essa deve estar presente em nossas memórias. Além de ser alegre em diversas provações, Tiago ele não vai apontar para aquelas provações curtas ou longas. Ele abrange todos os tipos. Ele diz desde aquela mais difícil para aquela mais fácil. Desde aquela que dura alguns minutos ou algumas horas, ou aquela que dura toda a nossa vida. Como, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que clamou ao Senhor para que ele lhe retirasse um espinho na carne. Não entrando no que seria este espinho, mas era algo que o afligia. E ele teve que lidar com aquilo toda a sua vida. Lembrando da alegria em sua memória. Tiago não coloca uma condição para as provações. Ele não vai dizer assim, ó, se vocês passarem, porque ele sabe que a provação é real. Ela acontece. É natural desde que o homem caiu, desde que o mal entrou no mundo. Por isso ele não diz se, ele diz quando. A questão é o momento em que passarmos pelas provações. O sofrimento é real, ele faz parte da vida de todos, desde que Adão pecou. E um grande exemplo da própria Escritura de sofrimento é a história de Jó, que em um único dia perdeu tudo que possuía, desde seus bens e as suas famílias, a sua família. Outro que também sofreu, mesmo que aparentemente sem razão ou sem motivo, por medo, mesmo após matar 400 profetas de Baal, foi Elias, que perante a ameaça de uma mulher, temeu, passou uma dificuldade, fugiu para o deserto, se escondeu e pediu a sua morte. Uma provação. Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, aquele a qual nós somos transformados cada vez mais pelo Espírito Santo para sermos a imagem dele, porque ele é a imagem de Deus, é a imagem da nova criação, ele é a nossa nova imagem do nosso novo corpo, tudo está em Cristo Jesus. Ele também sofreu. Na sua crucificação nós vemos a mais dura realidade da provação. Mas antes daquele momento físico chegar, quando ele estava naquele jardim do Getsêmani, ele disse aos seus discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele já estava sofrendo. Ele já estava passando por uma luta, por uma provação.
Tanto que ele pede para os seus discípulos: orem comigo, vigiem comigo aqui. O apóstolo Paulo também é outro exemplo de homem que sofreu duras perseguições. Ele foi apedrejado em Atos 14, passou necessidades e fome em Filipenses 4, foi preso, naufragou e foi picado por uma cobra em Atos 27 e 28. Isso só o começo da história. Mas ainda assim, ele declara: eu tudo posso no Deus que me dá as forças. Porque ele sabe que esse Deus é quem providencia todos os meios e a força para que ele passe por tudo isso. Por isso ele se alegra. A Escritura está recheada de pessoas e exemplos que passaram por lutas e provações, de que venceram também. Por isso, nós podemos até mesmo nos perguntar: nós conhecemos algum cristão que não passa por provações? Se a gente for tentar pensar realmente, a gente conhece alguém que não passa por alguma provação? A resposta é clara. A questão é que nós sabemos que passamos por diversas provações e agora podemos pensar, então, já que todos passam por provações, qual tem sido as nossas reações mediante estas provações? Tem sido de tristeza, de murmuração, de ira, vontade de desistir? Ou mediante essas provações, temos feito como este homem que escreveu esta carta, Tiago, que se ajoelhava diante de Deus e que ali orava ao Senhor, e que tinha presente, com certeza, em sua mente, todas aquelas razões de alegria para termos uma reação agradável a Deus nas dificuldades. Devemos olhar para Deus, olhar para Ele, e não olhar para aquela circunstância momentânea para a qual estamos submetidos. Olhar para a obra de Cristo Jesus, olharmos para a eternidade, porque lá está o alvo de todo cristão. Lá está o objetivo dele. É de passar todas essas coisas, mas os seus olhos estão fixos na eternidade, em Cristo Jesus. Porque Cristo nos diz: neste mundo vocês terão aflições. Mas ele também não só nos diz isso, ele nos traz um bálsamo, porque ele fala: eu tenho bom ânimo, porque eu venci o mundo. E porque eu venci o mundo, vocês já são mais que vencedores. É tão certo que todo cristão passa por diversas provações, que um grande exemplo aqui nas nossas reuniões de orações, sempre há pedidos de orações. Ou então nos grupos dos departamentos, no grupo da igreja, sempre há alguém que precisa de algum momento de oração e ali faz aquela solicitação. Pedidos estes que estão envolvidos, às vezes, a doenças ou a salvação, fortalecimento espiritual. Mas, novamente, como nós reagimos a essas provações? Pedro passou uma provação. Judas também. Mas ambos tiveram reações completamente e ações completamente diferentes. Um obteve um arrependimento real e verdadeiro. Outro, apenas um remorso. Um foi salvo, o outro condenado. Mas nós também podemos nos alegrar mediante as provações, porque Deus, Ele trabalha em nossas vidas por meio dela. Quando nós olhamos agora para o versículo de número 3, que diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz a perseverança. E a palavra provação, aqui nesse versículo, tem um sentido de um teste, para que aquilo que é encontrado seja aprovado. Para que aquilo que seja aprovado seja genuíno, seja puro e autêntico. O teste aqui ele tem um sentido de provar e prover, providenciar, mostrar, revelar aquilo que é genuíno e autêntico. De mostrar a glória de Deus por meio das nossas vidas. A prova é para resultar no que é puro e verdadeiro. Como o próprio apóstolo Pedro vai escrever na sua epístola novamente, agora no versículo de número 7, quando ele diz: para confirmar a fé e assim resultar em louvor, glória e honra a Deus.
Meus irmãos, as provações que enfrentamos, elas se referem à fé, mas também nem sempre estão diretamente ligadas à nossa fé. Mas por meio da nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos vencer todas elas. Ela que é genuína, autêntica e verdadeira e pura, porque foi concedida por Deus. É um dom de Deus, como nos diz Paulo aos Efésios, capítulo 2. Ele mesmo, ou seja, Deus é quem nos dá essa fé. Ele nos dá o que precisamos para que sejamos aprovados neste teste. Como Ele mesmo vai dizer, como está em 1 Coríntios, capítulo 10, e verso 13. A palavra perseverança aqui, ela vem, na verdade, de uma junção de duas palavras. Uma palavra que significa debaixo de, e a outra que significa permanecer. Juntando as duas, tem um sentido de permanecer debaixo. Ou seja, permanecer firme naquela exata posição, sem duvidar. Tanto que o próprio Tiago, mais na frente, ele vai dizer que nós não devemos ser inconstantes, como uma onda, mas devemos ser firmes. Isto quer dizer que a perseverança é nós permanecermos, ficarmos da mesma forma, da mesma maneira, sem sairmos do lugar, não mudar o nosso estado de condição. Essa é a característica de um homem, de uma mulher, que não desvia o seu propósito, que não desvia da lealdade, à fé, da piedade, mesmo pelas maiores provações e sofrimentos. A permanência em Cristo Jesus, na sua graça, mesmo sob as provações, proporciona ao cristão fortalecimento, proporciona ao cristão maturidade. Esse é o resultado das provações, maturidade cristã. É sabermos como lidar com as situações difíceis desta vida, ocasionadas por causa do pecado, e ainda assim glorificarmos ao nosso Deus, glorificarmos ao Pai, ao ponto que podemos falar até mesmo como o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6, dos versos de 4 a 10. Ele vai dizer assim, nos recomendamos como ministros de Deus. E agora ele vai seguir uma lista que passa por diversas situações. Ele vai dizer, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, no trabalho, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por toda boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo a tudo. Que lista tão específica e detalhada de tantas situações que nós podemos passar, como essa que o apóstolo passou. E o que mais chama a atenção já está no final desse texto, quando ele vai dizer que é como se estivéssemos morrendo, mas estamos sempre alegres, estamos vivos e sempre alegres, mesmo diante de todas essas situações e circunstâncias. Eu me lembro de uma frase que eu escutei, talvez vocês já tenham escutado também, e eu escutei ela desde adolescente, que dizia assim, olha, você tem que saber orar. Se você pedir paciência de Deus, Deus vai te dar luta e provação para tu aprender a ser paciente. Até mesmo se nós não orarmos para sermos pacientes, as lutas e as provações elas virão em nossa vida, para que possamos aprender a sermos longânimos, a sermos pacientes.
para que possamos frutificar o fruto do Espírito Santo de forma completa, para que seja aquele belo fruto completo, sem nenhuma parte dele estragada, faltando ou algo assim. Vemos que Tiago fala exatamente isto. Ele diz que o teste daquilo que é genuíno vai resultar em paciência, ou seja, em perseverança. No entanto, não precisamos ter medo de pedir a Deus a paciência, porque Ele, por meio do seu Santo Espírito, nos providencia, Ele nos dá, Ele nos ajuda a sermos longânimos nas maiores dificuldades, até mesmo nas menores. O Espírito Santo, presente no cristão, certamente lhe ajudará a permanecer firme. É isso que Tiago vai dizer um pouco mais à frente, quanto aos nossos pedidos. Por isso nós não devemos duvidar e sermos inconstantes. Mesmo quando tristeza, desemprego, ou vendas baixas, morte, doença, calúnias, ou uma não aprovação social, ou uma exclusão, quando qualquer coisa vierem, é necessário que mantenhamos firmes em Cristo Jesus. Ele não nos exclui, nós permanecemos firmes nele. Ele não retira a nossa filiação dele, permanecemos filiados a ele, seguros. Lembrando que toda a Escritura, devemos cantar a Escritura, até mesmo ler a Escritura, meditar nela. Assim podemos certamente passarmos mais alegres por todas as situações e provações que certamente passaremos neste ano que está se iniciando. Porque é na nossa ou na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Está lá em Lucas capítulo 21, e o verso 19, as palavras do nosso Senhor, ele vai dizer: porque é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ele está dizendo aqui, não é que é pelo nosso trabalho, pelo aquilo que nós fazemos, mas é de permanecermos firmes em Cristo Jesus, perseverarmos em todas as circunstâncias, que no final nós obteremos a coroa de glória, receberemos o galardão de Deus. É certo que todos aqui já fizeram alguma prova, algum teste em sua vida, seja de vestibular, ou seja para algum mestrado, ou até mesmo aquela provinha de matemática, alguma coisa assim, ou algum trabalho. Todos nós já fomos testados de alguma maneira. E o conhecimento, para ser aprovado, em parte, vem de nossa responsabilidade, de saber aquele conteúdo para poder responder de forma correta aquele teste. Mas também existe a mão poderosa de Deus e soberana controlando todas as coisas, Ele providenciando o necessário para que sejamos aprovados. Deus nos sustenta, Ele também nos dá tudo o que precisamos para passarmos vitoriosos e alegres mediante as provações, para que sejamos bem-sucedidos na caminhada cristã. Exatamente como a igreja de Tessalônica, a qual Paulo dá graças a Deus por esta igreja e diz assim no capítulo 1, no verso 4, ele agradece a Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Paulo está dizendo, mediante tudo aquilo, ele está se alegrando e agradecendo a Deus porque eles são constantes na fé. Exatamente o que Tiago diz aqui, de sermos perseverantes. Devemos nos alegrar nas provações, porque o próprio Deus, por meio dela, elas têm um propósito em nossas vidas. No versículo 4, vai dizer assim, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Algo interessante aqui nesse versículo, algumas palavras, essa expressão deve ter. E esse deve ter aqui, não é o desejo de Tiago falando, na verdade é a ordenança do próprio Deus, é aquilo que vai acontecer porque é um imperativo. Esta é a ação, ela deve ter ação completa. Ela deve ser de uma ação perfeita. Esse é o sentido do completo aqui. A ordem que é da perseverança possui esta ação, um trabalho completo. Devemos permanecer firmes no Senhor, na sua lei, em Cristo Jesus, independente de qualquer situação. Esta situação, essa ordenança nos mostra que ou perseveramos ou não perseveramos. O texto aqui não dá margem para o meio termo.
não dá margem para uma probabilidade, para algo que talvez aconteça, seja talvez sim ou talvez não. Só existe uma resposta aqui, que é a perseverança. Essa é a razão e a motivação. Quando ele vai dizer agora, para que sejais, aqui tem o desejo, esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, esse versículo, deve ter ação completa. Aí agora vem um desejo de Deus para todos aqueles a qual Ele salvou. Não foi somente dar vida ou somente perdoar pecados. Deus sim poderia nos perdoar os nossos pecados e não deixarmos a nossa própria sorte. Mas não. Não é somente isso que Ele quer para o homem. Ele quer salvar o homem, mas Ele quer também que ele seja perfeito, íntegro, completo. Para que tudo aquilo que o pecado resultou seja expurgado, seja tirado da sua vida. É o desejo do próprio Deus para as nossas vidas, para que sejamos perfeitos e íntegros. Perfeitos, aqui tem justamente o sentido de ser maduro, de algo que foi levado à sua finalidade e foi completado, ele foi terminado. E a expressão íntegros aqui tem um sentido de ser completo em todas as suas partes, sem que nada esteja faltando, ou deficiente, ou errado, ou que ainda precise ser melhorado. Por isso essas duas palavras estão juntas, porque uma completa o sentido da outra. Uma reforça exatamente o sentido da outra. Perfeição e integridade. Ser completo e maduro. Ter chegado até o seu fim, o propósito de Deus. E quando chegar lá, não ter nada faltando, nada deficiente. E é por isso que no final do versículo, o próprio Tiago, escritor dessa carta, irmão de Jesus Cristo, mas colocando como servo, ele vai reforçar exatamente essa ideia, dizendo assim, em nada deficientes. Se podemos ver esse versículo de uma forma, agora a partir deste entendimento, poderíamos dizê-lo assim, para que vós sejais maduros, perfeitos e completo em todas as suas partes, ou seja, íntegro, sem que lhe falte nada, sem que seja deixado nada para trás. Meus queridos, vemos que as provações, ela possuem uma finalidade. Se as provações possuem a finalidade de sermos mais parecidos com Cristo Jesus, para que sejamos mais moldados e glorificarmos ao seu nome, nós podemos e temos diversas razões para nos alegrar mediante essas lutas e provações. Porque este é o propósito do homem. Este foi o propósito para o qual Deus criou o homem, para o louvor da sua glória. Isto quer dizer que mesmo em qualquer situação que passamos, nós devemos glorificá-lo e exaltá-lo. O fim, nós podemos até pensar que é algo ruim, como o sofrimento. Mas, na verdade, a finalidade, ela não é ruim, ela não é má. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita aos olhos de Deus. Ainda que nós olhamos tudo aquilo e possamos não conseguir nos alegrar, mas se nós olharmos para o louvor da glória de Deus, para o nosso propósito que é glorificá-lo e exaltá-lo, mediante sabendo que Ele nos providencia todos os meios para que nós possamos exatamente glorificá-lo nessas situações, nós temos diversas razões para nos alegrarmos. Porque as provações, elas nos levam a um estado de maturidade cristã. E, novamente, maturidade de ser completo, a capacidade de lidar com diversas situações, mesmo mediante o sofrimento, e ainda assim resultar em ações que glorificam a Deus. A maturidade resulta em cristãos que deixam passar coisas pequenas e não se prendem a esses detalhes, ou às vezes com picuinhas ou qualquer coisa assim. Não é que ele se acha maior ou melhor do que os outros, mas que quando acontecem algo desse tipo, ele já sabe que qualquer ação por este viés não vai ter um resultado que glorifique a Deus. Na verdade, vai terminar em uma reação pecaminosa. E é por isso que ele não dá ouvidos. Após
Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que o fruto do Espírito Santo tem diversas partes e a maturidade cristã tem justamente este sentido também de produzirmos este fruto por completo. Quando nós olhamos para o texto de Gálatas 5, 22, nós começamos assim, amor. Aí pensamos, nós amamos. Não, eu amo uma pessoa, eu amo o pecador, até mesmo aquele que me faz mal. Me dá uma raiva na hora, mas depois eu deixo de lado, eu amo ele. Não, eu me alegro. Não, eu sinto paz, eu tenho paz com todo, eu não tenho divisão com ninguém. Aí quando começa a chegar na quarta característica, ou parte desse fruto, que é a longanimidade, a gente começa a coçar a cabeça. A benignidade, bondade, aí pensamos na fidelidade, fiel a Deus. Mas este é o propósito, para que lá no final, tudo isso seja completo. Vamos agir com todas essas coisas e não vamos falhar nisso. Eu sei que enquanto estamos aqui nessa terra, nós também estamos em um trabalho de progressão. Estamos caminhando para chegarmos nesta ação completa. E o meio que Deus utiliza para que chegamos lá nessa ação completa é as provações. Por isso, o próprio Cristo, Jesus, em Mateus capítulo 5, ele vai começar a dar as características dos seus cidadãos, daqueles que fazem parte do seu reino. E assim, o Senhor nos instrui a sermos os perfeitos cidadãos do seu reino, ou seja, aqueles que são pobres de espírito, mansos, que são desejosos de justiça, que são misericordiosos, que são limpos de coração, que são pacificadores, mas que também são perseguidos por causa do amor, por causa do nome de Jesus Cristo. E como o próprio Cristo vai dizer, alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Mais à frente, olhando para Pedro, no primeiro capítulo de novo ele vai dizer assim: assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, ela é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo. Ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Este é o momento para o qual todos nós aguardamos. E será lá, neste exato momento, onde resultará nessa louvor e glória e honra completa perante nosso Senhor Jesus Cristo. Lembram da prova? A qual todos nós já passamos ou fizemos algum teste em nossas vidas. Eles têm essa finalidade, uma finalidade não é provar ninguém, mas possui a finalidade, na verdade, testar e comprovar o conhecimento aquilo. Exatamente a finalidade é a glória de Deus, por meio das nossas vidas e das nossas ações. A finalidade é a glória de Deus por meio das nossas ações e também dos nossos pensamentos. Com a nossa vida íntegra, total, sem nenhuma parte faltando. Pensamento e ações. Eu concluo este sermão lembrando aqui de uma trilogia que recentemente foi, inclusive, lançado um novo filme dos Jogos Vorazes, pensando naquela jovem chamada Katniss, que se voluntaria para fazer aquele teste de sobrevivência, juntamente com aqueles outros jovens. Quando nós olhamos para aquele filme, nós percebemos que ela inicia aquele teste completamente perdida, sem saber o que fazer, desnorteada, com medo. Ela, na verdade, está apenas reagindo às situações, às vezes até mesmo sem pensar. Mas com a progressão da história, quando chega ao final, nós vemos agora outra personagem. Uma nova Katniss, agora mais madura. Quando vai chegando ao final daquele filme, daquele teste, as suas ações, elas já são ações pensadas. De acordo com as circunstâncias, ela não mais se apavora. Agora ela já sabe
o que fazer, nós podemos ver que ela amadureceu. Assim também é a vontade de Deus para as nossas vidas, que mediante as lutas e as provações, que no final dela, nós sejamos mais maduros. E essa maturidade vai resultar na glória de Deus. A maturidade cristã, ela não está ligada à idade, somente porque a pessoa é velha. Não, aqui dali é uma pessoa madura, já tem muitas cãs. Não. Mas, ainda assim, é o que se espera de que um cristão de longa data, sim, ele seja mais maduro. Porque em sua vida, em sua carreira, caminhada cristã, ele já passou por inúmeras situações que o fez amadurecer. Portanto, meus irmãos, sempre que tivermos uma dificuldade, não apenas reagimos de forma descontrolada àquela situação ou impensada, que possamos parar, orar ao nosso Deus, clamar por sua sabedoria, meditar nas Escrituras, para então assim tomarmos uma decisão e reagirmos mesmo mediante aquela situação difícil. É certo que o Espírito Santo ajudará a cada um mediante todas as situações da vida. E por fim, quando a dificuldade vier, alegre-se. Deus tem um propósito por meio dela. Deus quer te deixar mais maduro. Deus quer te deixar mais parecido com Cristo Jesus. E no final dela, você estará mais maduro, mais parecido também com Cristo Jesus. Estará mais firme, mais limpo, com mais sabedoria. Pois este é o desejo de Deus para as nossas vidas. Amém.